Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo pela audiência e também agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Bom dia, Nakamura-san. Bom dia. Olha, hoje eu quero falar um pouquinho para as mães que têm adolescentes em casa. Nossa Senhora, como? Mãe, eu fui mãe de 4 adolescentes, né? Mulheres. Então, eu não sei o que é homem, mas eu sei o que são as mulheres adolescentes. Mas eu acho que não tem tanta diferença, né? A única diferença é que os meninos não tomam banho de jeito nenhum, mas as meninas ainda que tomam banho. Mas, o que eu quero dizer é que o adolescente, mais ou menos dos 12 até os 18, 19, 20 anos, dá um trabalhão tremendo, mas dá muito trabalho. Não quer acordar para ir para a escola, se chover porque está chovendo, se está frio porque está frio, né? Briga porque não tem o quê, briga por aquilo, né? Discute, ou tem aquele adolescente que é muito mansinho e acaba indo na escola, fica sendo assim, chacota dos meninos da escola, né? Então, eles se escondem, na verdade, atrás de uma máscara tremenda. Os meninos sofrem muito, porque aí cresce gogó, altera a voz, fica aquela voz de galo, né? Galinho que a gente fala, né? As meninas crescem o peito, cresce bumbum, toma a forma de mulher. Então, a adolescência tem uma mudança muito grande, porque olha, a mulher, ela menstrua há 35 anos, aí lá pelos 49, 50, ela vai passar pela menopausa. O adolescente é quase a mesma coisa. É os hormônios que começam a chegar e ficam naquela erupção. Então, aquela vontade sexual também, que entra aí, a vontade sexual, e começa a gostar do menininho sem querer, porque ele olhou para mim, eu olhei para ele. E assim por diante, aí a gente fala, como é que rebelde, o menino rebelde, né? O rebelde sem causa, né? E também tem esses que é o sem causa mesmo. Então, mãe, uma coisa eu falo para você, tudo passa, paciência. Da tua vida, tire 10 anos para cuidar desses filhos, né? Ajude da melhor forma. Eles não precisam de mãe nem pai, eles acham que são, sabe, suficientes, autossuficientes. Porque isso aí, aos 20 anos, quando eles começarem a entrar na faculdade ou começarem a trabalhar, tudo muda, né? Pode mudar 18 anos, 19, de repente muda. Por quê? Porque está batendo já, né, alguma coisa neles, um pouco de responsabilidade, né? Não sofra por isso. Não dá para pular essa parte. Muitas coisas na vida da gente não dá para pular. Então, vamos encarar com realidade, encarar bem, para que nós possamos não ficar doentes, tá? Não fique doente por causa disso. Bem, iniciando aqui o nosso programa, já temos na linha aí o nosso Fábio Torres, que vai falar de uma coisa muito, muito polêmica, muito importante, e tenho certeza que vai ajudar muito, muitas pessoas. Bom dia, Fábio Torres, como vai você? Tudo bem? Apesar do frio? Apesar do frio? Vamos virar picolé. Bom dia, ela até gaguejando por causa do frio. Pois é, eu imagino em Curitiba, se aqui tá frio, imagina aí, né? Nossa. Não, fica tranquila, nada que 2 graus não se sobreviva aí. Eu tô ficando com medo, porque disse que provavelmente não vão chegar a 2 graus aqui. Eu falei, puxa vida, pelo amor de Deus. Bom, mas enfim, né? Susto, que você sabe que acho que era quarta-feira, eu tava em São Paulo, né, Ida? Tava ali numa feira de farmácia, de eventos. Nossa, mas tava muito frio. Muito frio na quarta-feira. São Paulo tá mesmo. Tá, né? Curitiba já é normal estar frio, mas vamos agradecer a Deus que nós temos agasalho, né? Nós temos meios para nos aquecer, né? Bem que a gente pode. Antigamente era mais difícil, muito, mas infelizmente tem aí as pessoas que não têm agasalho, mas a gente vai contornando isso, né? E aproveitando, você que pode doar um agasalho para uma pessoa que está sobrando na sua casa, ou que tem ali um pouquinho mais velhinho, ajuda uma pessoa, é importante. Pois isso. Com certeza. E a gente vai fazendo isso mesmo. Olha, no meu guarda-roupa não tenho nada, uma peça que eu não uso. Não tenho uma peça.
graças a Deus, todos são usados, sabe? Eu não, né? Então eu não deixo parado não, sabe? Que maravilha, bom, isso é importante, né? Então, vamos falar assim, uma coisa muito importante que está sendo assim, bem aberta agora, né? Porque antigamente era muito fechado, a família tinha vergonha, que era de ter um filho autista, né? Então, eu gostaria que você falasse da entrevista que você fez lá no BEDET. Para quem não conhece o BEDET, ele faz uma entrevista, você também pode falar dele. Por favor, fique à vontade, então, Fábio. Obrigado, Eda. Olha, pessoal, para quem não conhece, o BEDET é um jornalista, ele trabalha muito na área de saúde. Sim, ele tem uma filha com problemas, né, Eda? Uhum. E daí ele buscou um naturopata, buscou uma linha alternativa para a filha dele, enquanto todos os médicos diziam não tem jeito, né? Uhum. E ele buscou essa linha alternativa e a filha dele está muito obrigado, graças a Deus, né? E o BEDET tomou essa linha, ele é um jornalista incrível, tem no YouTube para quem quiser procurar. Sim. E eu fiz lá uma entrevista com ele no último evento que teve de autismo em São Paulo, onde eu falei um pouco sobre a minha realidade. Sim. E o que eu usei para tratar a minha realidade. Para as pessoas me escutando, dizer assim, esse rapaz não pode ser o que ele vai falar. Uhum. Eu sou autista, grau 2, até os 4 anos eu gritava, e depois dos 4 anos, através de um benzedor, para quem lembra, ele fez uma garrafada para mim e disse para minha mãe, esse menino vai ter que tomar isso aqui até os 15 anos da vida dele. E depois de começar a tomar garrafada, uns 6 meses depois, eu já comecei a entender o que as pessoas falavam e parei de gritar. E eu me lembro da minha vida só depois dos 4 anos. É o que eu me lembro antes, assim, eu me lembro de uma gritaria, de desespero, etc. Sim. E aí, depois dos 4 anos, isso aí o que era na época? O menino é retardado, era isso que falavam. Sim, sim. Ele tinha problema mental. Os mais antigos sabem do que eu estou falando, né? Sim. E daí foi o que aconteceu. Eu comecei a tomar. E quando eu cheguei numa certa idade, que eu já tinha a meu tempo de nutrições, quando cheguei aos 24 anos, 26 anos, eu vi que muita gente tinha o mesmo problema. Uhum. Só que eu reparei que não chamava-se autismo, nada disso, não se tinha esse diagnóstico, né? Não tinha, não. E daí eu disse o quê? Olha, vou começar a ajudar as pessoas. Pesquisei aquelas plantas, pesquisei os princípios ativos que tinham nela, as vitaminas e os minerais, e criei um produto e continuei tomando. E aí comecei a ajudar pessoas nesse ponto, já estava na NutriScience, que todo mundo sabe que eu trabalho na NutriScience, quem é assíduo no programa sabe disso. Sim. E depois chegou um tempo e disse, por que eu não crio um produto, um suplemento para ajudar essas pessoas? Uhum. Foi aí que eu criei 3 produtos, Eda. O primeiro é a melatonina, que eu vou explicar depois. O segundo é o Focus, e o terceiro é o teanine. Sim. Então, para quem não sabe... Oi? Que, aliás, já foi bem falado sobre teanine, Focus e melatonina, né? Exato. Mas existe um protocolo, Eda, que eu criei, chamado protocolo ALT, de autismo, SIDE, tipo, autismo de lado. Porque assim, não é porque você vai tomar um suplemento, um remédio, ou qualquer outra coisa que algum profissional te indique, que você vai deixar de ser autista. Jamais isso vai acontecer. Porque o autismo não é uma doença, é uma condição, é uma possibilidade, e eu digo ainda mais, é uma possibilidade de você crescer além das possibilidades normais. Porque os autistas, em média, eles conseguem ser mais inteligentes. Só que eles têm dificuldade de colocar essa inteligência em linha. De ser compreendido, né? De ser compreendido. E a gente está aqui para ajudar. Então, como é que funciona esse protocolo? Esse protocolo funciona você usando as gotas, que eu até ainda, se ela não tem disponível, eu vou deixar nas mãos delas esse protocolo, que é onde você, dependendo da quantidade de gotas, dependendo da idade, dependendo do problema que você tem, tanto que daí você consegue dormir melhor, tirar a ansiedade que acontece com todo autista e ajudar ele a tomar as decisões sem passar pelo desespero. O Focus é um produto que ele tem a capacidade, que a gente fala sobre a memória dele, né, Eda? Ele tem a capacidade de reformular o teu cérebro, ajudando através de vitaminas e minerais específicos, na condição certa. O teu corpo sabe o que fazer com aquilo e ele é muito inteligente. Então ele faz o quê? Ele faz um sistema de retificação do cérebro, fazendo com que essa pessoa torne mais caminhos viáveis. Vamos dar um exemplo.
Da sua casa para Paulista, geralmente tem 3, 4 vias, certo? Sim. Um exemplo assim. Sim. Ok, vamos dizer que a gente vai fazer esse cérebro ficar agora com 16 vias, 32 vias, Sim. indo, mais 32 voltando. Então a gente aumenta a capacidade de fluxo cerebral. Ah, tá. E é por isso que a memória das pessoas melhoram. E porque melhora a conexão do que nós chamamos de neurotransmissores, que não são nada mais do que a quantidade de pontos de ônibus aumenta, os pontos de metrô vão aumentar, e aquele caminho então se torna mais fácil. Ah, tá. É muito legal isso, sim, é muito legal falar. Pensando dessa forma, sim. Muito e isso bom. faz com que a gente tenha uma capacidade intelectual extremamente aumentada. Então a gente começa a se tornar mais facilmente, entende as coisas, pensa lá na frente, analisa as coisas com mais facilidade, e tudo isso ao mesmo tempo. O autista tem uma questão no cérebro dele que é muito bonita de ver. Eu vou dizer para você que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho TOD também ao mesmo tempo, que a primeira resposta minha sempre é não, aí depois é que eu vou ver sim, né? Eu sou aquele revoltadinho, né? Sim. Mas isso é uma coisa minha também. Sim. É uma coisa que vem junto com o autismo. Sim. Eu tenho TDAH e com esse produto eu consigo me controlar. Então existem uma infinidade de coisas que dá para controlar. E a vantagem do autista é que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando ele descobre o verdadeiro potencial dele, do que ele gosta de fazer, é muito lindo. Tem autistas que eu conheço que não são nem verbais, mas desenham melhores do que muito desenhista que eu já vi. Sim. Por quê? Porque justamente é o foco dele, da vida dele. E ele se identificou naquilo. Agora imagina se a gente melhora a comunicação dele, melhora a forma do dia a dia dele. Para você que tem um filho autista e está desesperado, não fique desesperado. Existe a solução para ele, existe a solução para o adulto. Tem adultos de 55 anos me procurando ainda com esse material, dizendo assim, olha, o meu pai é autista, dizendo assim, meu pai não é, meu irmão é autista, e ele tem 55 anos, só que na época não tinha diagnóstico. Eu digo, vamos tentar ajudar. Sim, então, sim. tem muita gente, pessoal, não pensa que o autismo é uma coisa recente. O nome, eu sempre digo, os apelidos que a ciência dá, que é apelido, na minha opinião, sempre vai ter um novo. Agora, isso é mais antigo do que as pedras, só que a gente não sabia. Com certeza. Essa é a questão. E aí nós temos o Focus, que faz todos esses caminhos, ajuda na memória, no processamento do cérebro, ajuda a te tornar uma pessoa mais controlada. Usamos até para depressão. O próprio nome já diz, né? Focar. Focus, né? Focar. Focus, exatamente. E o TNI, e eles são muito focados, usa né? Para tirar aquela ansiedade, aquele nervoso que o autista é muito comum de ter também. E é muito. Né? Então você usa o TNI para dar um relaxamento. E a melatonina, porque eu quero contar uma coisa para você, pai, e você, mãe, que fica dando para o seu filho um monte de medicamento. O seu filho, ele não está dormindo. Se você está dando tudo isso, você está dopando o seu filho. Isso que é a verdade. Existem formas de tratar natural. Não precisa tirar o medicamento, mas tem como a gente ensinar o corpo a se recuperar melhor, usando uma melatonina, um TNI junto com o medicamento. E a gente vai ajudar a medicina a fazer o trabalho dela e vocês em casa a ficarem mais satisfeitos. Sim. Esse é o objetivo. Nós estamos aqui para ajudar. Desculpa eu ter falado desse jeito, Eda. É que é uma coisa muito pessoal para mim. Eu vivo isso. Sim. Então, eu acho mais do que você. Quando eu falo isso. Mais do que você tem que se entender, né? E mais do que você pode explicar como você sente e como um autista pode sentir, né? Então, isso, e foi isso que eu fiz no Betete, tá lá o vídeo no YouTube. Para quem quiser, conhece a Dona Eda, fique à vontade no Espaço dos Aromas. Eu trabalho há quase 2 anos ali junto com a Eda. Quase não, 2 anos e pouco já. 2 anos e meio. Já fechou, né, Eda? 2 anos e meio já, olha só. 2 anos e meio. Coisa louca. Nossa, como passa. O tempo passa, o tempo voa, né? Agora, você vê assim, poderia falar um pouco das pessoas famosas que já têm autismo e que têm uma fama tremenda, né? Você é um, aliás, né?
Porque eu acho, né, que como antigamente não se viam com os outros olhos os autistas, hoje não. Hoje você pergunta, meu filho é autista, meu sobrinho é autista, sabe? Então hoje está mais assim, mais esclarecidos as pessoas, né? Agora, tem muitas pessoas, eu acho que quando se tem um problema, por exemplo, você passou por tudo isso, mas você foi em frente, você, né, venceu, você está vencendo a cada etapa, a cada desafio que vem vindo, você vai vencendo. E quais as pessoas mais conhecidas que sofrem de autismo? Olha, eu vou falar da história que fica mais fácil. Para quem tem aí em casa o seu iPhone, saiba que o iPhone só foi permitido aquela tela do seu Android, aquela coisa bonita, grande para você enxergar. Aquilo só foi permitido graças a um rapaz chamado Steve Jobs. Se não fosse ele, não existiria hoje o smartphone da forma que é. Né? Foi ele que criou isso. Aliás, todo mundo falava que ele era maluco, né? Total, né? Andava descalço. Que ele não batia bem da cabeça. Não batia bem da cabeça. Ia trabalhar de terno, mas descalço. Um absurdo. Exatamente. Steve Jobs. Olha, para quem não me conhece, eu venho trabalhar todo dia. Eu entro no laboratório. Quando eu entro no laboratório, eu ponho a minha roupa. Para quem não me conhece, eu venho sentar no meu escritório de bermuda, porque eu gosto de me sentir bem e gosto de ficar de chinelo. Porque é o jeito, a nossa forma, né? Claro. Não dá pra gente deixar de ser aquilo que é. Exatamente. Mas a gente, tanto que no BTED o pessoal diz assim, Fábio, você foi de camiseta, falar com um cara que no BTED todo mundo vai de terno, eu digo, eu sou um autista, eu tô configurado como autista e eu vim do meu jeito. Eu não tô preocupado. Claro. A gente tem que parar de se preocupar com o que os outros pensam e começar a se preocupar o que você pensa de você. Exatamente, não, falou tudo. Nossa, verdade, falou tudo. Eu até fiquei emocionado, agora falei bonito. Falou, muito bonito, muito pessoal, bonito mesmo. E Steve Jobs é um cara que, para quem não sabe, aqueles desenhos que tem animados, Disney, Pixar, foi ele que criou a Pixar, tá? Quando botaram ele para fora da Apple, que disseram assim, olha, aqui não vai dar certo, ele voltou para a empresa de desenho e foi a melhor Exatamente. do mundo, que é a Animation. Sim, então, total maluco, mas é um maluco. Era um maluco beleza, né? Era um maluco beleza. O Elon Musk fez um foguete vir de ré, pessoal. Ninguém acreditava. Disse, o mundo vai mudar o dia que o foguete vier de ré. Ele fez isso. Pois é, pessoal. Nossa. Não dá nem pra dizer. Depois vai dizer que a vaca vai cuspir, ela cospe. Então, dá pra dizer. Né, pra quem está ouvindo aí o programa pela metade, nós estamos aqui falando de autismo com uma pessoa que também é autista, que é o Fábio Torres. Então, para nós continuarmos, né, quem está ouvindo pela primeira vez, desculpe te interromper, mas assim, é que é um tema muito polêmico, né, falar agora acho que nem tanto, né, mas foi muito polêmico. Outro dia estava ouvindo a entrevista, era Dia dos Autistas, e foi assim, impressionante, designer, autista, como é que chama? Uma outra profissão que faz roupa, estilista. Einstein foi uma das pessoas, né? Olha, Einstein também, um estilista, falando que ele e falou de todos os sintomas, como você, porque cada um é cada um, né? Então, Posso falar de uma coisa muito interessante, Eda? Tem uma novela do passado, se eu não me engano, era alguma coisa chique, era uma novela antiga, em que como é que era? Um estilista aproveitava, usava uma senhora que fazia umas roupas de boneca muito bonitas. Se eu não me engano, o nome dele era Jacques Leclerc. Era uma novela antiga. E o que essa mulher era? Essa mulher era uma pessoa que eles calculavam como demente, estava no asilo, era a mãe dele, se eu não me engano, e ela fazia o quê? Ela fazia desenhos lindos de roupa. Olha. Isso aí é um grau de autismo. A pessoa tem aquele foco, ela faz aquilo ali e pronto. E ela faz muito bem feito, da melhor forma possível. Eu acho que um autista bem direcionado, tem que saber direcionar, né? Então, Microsoft, Eda, só existem computadores no mundo dessa forma porque existe um autista chamado Bill Gates. Bill Gates, nossa. E ele botou um monte de autista para desenvolver um programa chamado Windows. Olha, Windows, nossa senhora. Eu não sabia disso. E é uma das empresas mais ricas do mundo, que a gente fala que ela tem um bolso infinito, ela bota dinheiro onde quiser. Ou o que o Steve Jobs faz, o Steve Jobs não,
o dono da Microsoft faz, que eu falei agora, né? Sim. Ele vai para a África tentando ajudar pessoas, criando banheiros químicos para crianças ficarem menos doentes. E ele pega cientistas do mundo que queiram fazer isso e ele ajuda. Nossa, olha que legal. Muito, muito espetacular. Tem muita gente ajudando, pessoal. A gente não sabe onde eles estão, mas eles estão. Sim, com certeza. Então, olha, sabendo, né, que os autistas têm tantas oportunidades como nós temos, né? Então, sim, é claro que é mais direcionado, né? Não é problema dele, é que ninguém está entendendo ele. Esse é o grande problema, né? Então, temos que fazer o cérebro dele funcionar melhor. Exatamente. Para que o mundo aproveite a magnificência, a lindeza que Deus criou. Então, por favor, nós estamos agora no final do programa. Para nós finalizarmos, fale, né, dos produtos que você indica. Aí você me passa o protocolo. Os produtos que eu indico são o Focus, que é o excepcional para ajudar no cérebro, sim, o Theanine para ajudar na ansiedade, sim, e a melatonina para ajudar a produzir a melatonina para dormir, porque o autista tem dificuldade de desligar o cérebro. Desligar, isso exatamente. Ajuda. Sem nada, sem ser artificial, sem mexer com a saúde do seu filho. Se você está dando medicamento, fique tranquilo, vai funcionar. Sim. E eu vou passar para a dona Eda ali, se ela não tiver, ela vai receber o protocolo, que é onde você vai poder dizer a idade do seu filho ou do seu irmão e poder ajudá-lo. Ótimo, muito, muito obrigado. Nossa, que entrevista linda, linda mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas, muitas mães ou pais, né, ou muitas crianças. Muito obrigada, um grande abraço para você, até semana que vem. Tchau, eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós ouvimos aí o Fábio Torres, né? E vocês também poderão ver lá no YouTube, que ele anunciou aqui, né? E também pode nos ligar para saber mais dos produtos e também sobre o protocolo que ele falou aqui na rádio. Então, podem ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628. 11 98 605 4628. Lembrando que esse produto é 100% natural. Só tem o princípio ativo das plantas. Não tem gosto ruim. Não é amargo, não é doce. Né? Uns são doces, são docinho, mas outros também o azedinho. Não que seja ruim, tá? Dá para as crianças tomarem sossegado. Então, nosso endereço é Avenida Fagundes Filho, 1037. E agora, vamos falar com o Nakamura-san. Qual o tema hoje, Nakamura-san? Hoje é tendinite. Tendinite, nossa. Isso adolescente também pega isso. Adolescente pega muita tendinite, por causa do computador hoje, né, Nakamura-san? Logo, logo vai ser as crianças, né? Sim. Agora, caso de smartphone também. Smartphone, verdade. Dedo movimento do dedo só fecha a árvore. Só isso. Mas agora tem que ele fazer cima para baixo. Vários movimentos, aliás, nossa, e muito rápido, hein? A articulação do dedo não é 360 graus. E não é 100% igual à mão, né? O dedo fica duro, né? O dedo fica parado. Quando mexe smartphone, tem que ser cima para baixo, mexendo com o dedo assim. Ainda bem que nós que temos mais idade, somos mais lentas, né? Então a gente não pega esse problema. E atende muito adolescente aqui na raiz da dedo, né? Tá doendo assim. É verdade. Outra explicação do tendinite nesse smartphone, né? Muito movimento, né? Sim. Mas não é só movimentos, é estresse. Nervoso, raiva. Uma coisa não dá certo, joga um joguinho e tá perdendo. Ai, perdi, né? Já começa a falar um monte de palavrão, né? Eu atendo advogados também, médicos também, né? Quem trabalha com muito estressado sente, né, dor na mão, né? Dedo, né? Qual dedo é? Dedão indicador é 80%. Assim. 80% dedão e indicador. Mas quando piorou, tendinite passa para outros dedos também. Até dedinho é muito raro. Mas tem dedo do meio também, anel também pega assim. Nossa, e dói, né? E nesse frio, então, né, na câmera, já pegando, nossa, uma tendinite. E a acupuntura mostra tem bom resultado para tendinite. Sim.
quem tem começo do dor não vai demorar muito. Mas quando difícil, virou para gatilhos. Gatilho. Quando então, abrir, fica toque. Toque. Assim. Da tendinite, aí vai para o gatilho, é isso? Quando fica muito tempo deixou, virou para gatilho. Mas quando virou para muda para gatilho, a acupuntura mocha também é pouco difícil. Para 100% vai melhorar. Mas quem tem tendinite não é só dor na mão, tem enxaquecas, dor na mandíbula. Sim. Com dor na mão. Com dor nas mãos, eita. Porque acontecendo assim dormir com mão fechada, mastigar dente. Assim. Isso aí. Então hoje está a dica dessa de tendinite, principalmente nos adolescentes. Adolescentes também pega assim. Eu acho que tem que ter um limite, né, Nakamura-san? Limite, até tal hora, eu vejo mães fazer isso. Até 11 horas pode ficar com o computador ou smartphone, mas depois desliga e manda dormir. Então, acho que todos, adolescente, lembrando que adolescente é essa época que você dá o limite da vida. É onde você ensina onde colocar o chapéu, aonde você possa alcançar. É isso aí. E com isso nós estamos aí terminando o programa de hoje, porque o Nakamura-san falou sobre isso. Lembrando que a acupuntura, Nakamura-san faz acupuntura com mocha e acupuntura yin e yang todos os dias, na Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Então, Nakamura-san trabalha com yin e yang, além de ser o único que trabalha com a mocha terapia. Então, um grande abraço para vocês, terminando o programa agora, e eu agradeço muito a vocês que nos ouviram, e até a sábado que vem às 9 horas. Tchau, tchau.